Olá pessoal, hoje nós vamos resolver uma questão do Enem sobre o assunto que nós temos estudado, o assunto de movimento circular. A nossa questão diz: a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está representado no quadro. Então nós temos as nossas engrenagens, né? Nós temos 4 engrenagens, A, B, C e D. Temos também uma tabela com o número de dentes correspondente a cada engrenagem. E a nossa questão ela nos dá algumas alternativas para nós descobrirmos a frequência do giro do motor em RPM. Então é o seguinte, pessoal, quando nós nos deparamos com questões que trazem engrenagens, nós nos lembramos, basicamente, temos aqui duas engrenagens, nós nos lembramos dessa formulazinha, né? A frequência de rotação da engrenagem A vezes o raio da engrenagem A é igual à frequência de rotação da engrenagem B vezes o raio da engrenagem B. Aí você pode perguntar, mas eu não tenho o raio das engrenagens A e B. Mas nós temos o número de dentes das engrenagens. Aí você imagina o que isso tem a ver, né? É porque quanto maior for o número de dentes, maior será a circunferência da engrenagem. Então, uma engrenagem que tem 10 dentes, por exemplo, e suponha que a engrenagem A tenha 10 e a engrenagem B tenha 5. Então, nós podemos supor que a engrenagem A tem uma circunferência 2 vezes maior que a engrenagem B, porque o número de dentes da engrenagem A é o dobro. Então, o que nós podemos deduzir? Se o número de dentes é proporcional à circunferência, então ele também é proporcional ao raio da engrenagem. Então, de já nós podemos substituir o raio pelo número de dentes da engrenagem. Então, aplicando isso na nossa questão, nós temos a frequência vezes o número de dentes da engrenagem A é igual à frequência vezes o número de dentes da engrenagem B. Então, em vez de colocar o raio, nós colocamos o número de dentes da engrenagem. Então, substituindo a frequência da engrenagem A, que nós já temos que é a mesma frequência de rotação do motor, e também o número de dentes da engrenagem A, nós vamos obter a frequência de rotação da engrenagem B, porque nós também temos o número de dentes da engrenagem B. Então, fazendo a substituição dos nossos dados, nós vamos encontrar o valor de 6 rotações por minuto para a engrenagem B. Então, nós temos também que a frequência da engrenagem B é igual à frequência da engrenagem C, porque elas estão acopladas. Mas a engrenagem que transmite a rotação para a engrenagem D, que é a engrenagem do ponteiro, é a engrenagem C. Então, mas a engrenagem C ela tem um número de dentes menor que a engrenagem B. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a mesma frequência da engrenagem B, só que o número de dentes será da engrenagem C, porque a engrenagem C é a que está transmitindo o movimento para a engrenagem D, que é exatamente a engrenagem que movimenta o ponteiro. Então, nós vamos utilizar novamente aqui a nossa fórmula para as engrenagens C e D. Então, substituindo a frequência da engrenagem C, que nós obtivemos no passo anterior, e o número de dentes também da engrenagem C, que é 36, nós vamos substituir também o número de dentes da engrenagem D. E vamos isolar a nossa incógnita, que é o que nós queremos saber, que é a frequência de rotação da engrenagem D. Fazendo a substituição, nós vamos obter o nosso valor de 2 RPM, 2 rotações por minuto, nossa alternativa correta, a letra B. Então esse foi um pouco do nosso assunto sobre movimento circular. Até mais, pessoal.